boa tarde, boa noite, nação Sangue Laranja. Sejam muito bem-vindos ao episódio 57 do Pandcast, o podcast do Pandora Vestibulares. Eu sou o professor Varela, é um prazer receber vocês aqui no primeiro episódio do Pandcast de 2021, que é o episódio 57, porque já estamos no terceiro ano, e esse ano com novidade, porque agora você pode não só ouvir a gente nas plataformas de podcast por aí, mas também assistir aqui pelo YouTube. Semanalmente, com conteúdos ligados a vestibular para vocês, a gente se encontra toda segunda-feira. Inclusive, na próxima edição, na edição 58, uma entrevista sensacional com o nosso Quarteto Fantástico. 4 alunos aprovados em medicina pela USP, que tem muita coisa para compartilhar com vocês. E nesse episódio, no 57, nós vamos falar sobre matéria atrasada. Tenho certeza que um pouquinho ou muito de matéria atrasada você tem. Eu tenho o prazer de receber a aluna Sofia, nossa aluna do curso 100% online do Pandora Gaia, para bater um papinho sobre matéria atrasada. Vamos começar? E aí, Sofia, tudo beleza? Tudo beleza, tudo certinho. Então tá bom. Então, obrigado por ter topado participar do primeiro podcast do ano. Você, o ano passado, estudou com a gente já, né? O que você fez mesmo ano passado, que eu não lembro? Fiz o curso de revisão e assinei o curso da Marcela de redação e o curso da Ju de obras literárias. Revisão foi o semi ou foi a maratona final? O maratona final. Ah, a maratona final, então tá bom. Então você é uma legítima aluna do Gaia, né? Você é uma legítima sangue laranja à distância. Mas você mora onde, Sofia? Eu moro em Campinas, Varela. Campinas, tá bom, legal, legal. Ah, então tá bom, que bacana. É a primeira participante originalmente digital que a gente tem, é uma honra para mim aqui. Obrigada. Então vamos lá, hoje, para voltar para 2021 com o Pandcast, eu vou voltar com o primeiro assunto que eu fiz. E agora eu acho que foi maio também, de 2019. Foi o primeiro assunto. Quando eu decidi que queria fazer o podcast do Pandora, eu falei, bom, acho que eu vou entrar com esse assunto, porque é um assunto em alta. Tudo bem que ele é um assunto que fica muito tempo, um episódio que está há muito tempo no ar, então ele tem bastante audiência. Mas, assim, foi disparado um dos maiores que a gente teve e eu fiquei super empolgado no começo, porque o primeiro já bombou com um monte de gente ouvindo. E eu acho que foi um momento assim, de curiosidade das pessoas quererem saber o que seria o podcast do Pandora, mas também porque é um assunto que é sempre em alta em pré-vestibular, e eu acho que o mês que nós estamos agora, né, maio, é um mês que está acumulado como nunca o atraso na vida de vocês. Né? Com certeza. Principalmente para quem estava com esperança no SISU e falou: vou dar uma largadinha aqui na matéria. Você pôs um ponto aqui que eu não tinha colocado aqui. Então, teve esse momento na sua vida? Teve, olha só. Você dá uma relaxada e falar, quem sabe tudo isso aqui vai ser inútil. Eu falei, só vou estudar as matérias que eu gosto. Larga exatas para lá, quem que precisa? Então, tá bom. Temos uma lição aprendida, né? Pois é. Temos uma lição aprendida, então tá bom. Só para eu ter um contexto aqui, Sofia, vamos lá. Você terminou o seu ensino médio quando? 2018. 18, tá. Então, 19 e 20 você fez pré-vestibular? Então, 2019 eu fiz o pré-vestibular, mas aí em 2020 eu resolvi estudar por conta. Tá bom, por isso que você pegou um curso com a gente, deve ter pego alguns cursos espalhados pela internet. Exatamente. Né? Tá bom. E aí, esse ano 2020, você está com a gente fazendo extensivo do Gaia, né? Que aí você já tem todas as matérias. Isso. Tá. E a última pergunta, para quem está escutando a gente também ter o contexto, que curso você presta? Medicina. Medicina, tá bom, perfeito. Então, temos um contexto, né? Porque eu acho que é importante, não que você vai ser a personagem principal do episódio, porque a personagem principal é o atraso, né? Com certeza. Mas você é uma pessoa que vai ter dúvidas e é importante que as pessoas que estejam escutando saibam o contexto das suas perguntas para mim, né? Então, vamos fazer aquilo que a gente combinou, Sofia. Eu vou passar para você, e você está aqui representando os alunos, de certa forma, né? Então, as perguntas que você deve me fazer são provavelmente perguntas que muitos fariam. Eu tenho algumas que eu recebi aqui também,
e eu vou passar para responder elas também. Então, deixa eu contar para você qual é a minha filosofia, né, a respeito de atraso, e aí você vai me perguntando no meio do caminho, ou se quiser mais no final, né? Então, você já respondeu a primeira pergunta que eu queria te fazer, que é se você tem matéria atrasada, você falou que tem, né? Sim. E o seu motivo foi muito específico. Você afrouxou no momento do SISU e isso te cobrou um preço agora, é isso? Exato, banquei a imatura porque pensei, vou largar, não vou mais prestar medicina, vou largar o curso, vou prestar outro. Eu me lembro dessa virada de chave, a hora que a gente conversou ali, que você falou que estava com foco, foi, acho que o momento pós-ressaca do SISU, né? Teve uma Então, ressaca... eu acho que foi, acho que foi. Legal, legal. E aí, eu estou respondendo também, estou passando por uma pergunta que foi a Sarinha AA 2003, que mandou no nosso Instagram, que é: qual a mágica para não ter matéria atrasada? E é uma mágica que não existe, né? É uma mágica que não existe. Ter matéria atrasada meio que faz parte de um contexto de pré-vestibular. Saber lidar com a matéria atrasada é um aprendizado, né? Não quer dizer que todo mundo esteja com a matéria atrasada. Pode ter gente que não tem, né? Não estou também dizendo que quem não tem matéria atrasada está errado, mas eu tenho absoluta certeza que é a minoria que tem matéria em dia 100%, sem poucos atrasos. Arrisco dizer que não tem ninguém que tenha matéria 100% em dia e ainda não sinta algum incômodos, né, com matérias que ficaram para trás e gostaria de rever, não é? Uhum. Então, faz parte dessa realidade. Eu me lembro muito do ano passado, quando a gente estava no meio da pandemia, no meio não, no começo, que os alunos do Pandora começaram a discutir se valia a pena a gente fazer férias ou não, em abril de 2020. E aí a gente não deu férias, nós como direção não demos férias, porque a gente acreditava que naquele momento não dar aula ao vivo para os alunos seria virar as costas para os alunos que estavam em casa, com emocional muito frágil, e virar as costas seria muito errado. Então, de certa forma, o trabalho da escola ocupou as pessoas, era o que a gente, né, imaginava que seria o correto. E aí eu também percebi que muitos alunos gostariam de ter umas férias naquele momento porque tinham matéria atrasada. Foi nesse momento que a gente tomou a decisão de, opa, então não é para dar férias. Porque se é para ter férias porque tem matéria atrasada, deveria ter férias no cursinho a cada 15 dias. Porque sempre acumula. Então, Sarinha que perguntou qual a mágica para não ter matéria atrasada. Não existe essa mágica, sempre vai acumular. É muita coisa para fazer. Para você não ter matéria atrasada, você teria que ser um robozinho, trabalhar cravado naquele planejamento que você fez, e se não fez ainda, marca um ômega para fazer o planejamento. E se você trabalhar como um robozinho, talvez você não fique atrasado. Mas não dá para ser um robô, porque talvez tenha uma matéria que você reservou 1 hora para estudar, só que ela era difícil e nessa 1 hora não deu, né? Eu não estou nem pensando naquele caso de você chutar o balde um dia e não estudar. Eu estou pensando até naquele momento que mesmo quando você está fazendo o planejado, pode ter uma pedrinha no meio do caminho ali. Inclusive, aconteceu ontem essa pedrinha no meio do caminho. Então, são muitos motivos para atrasar, muitos motivos. Portanto, faz parte, não existe estudo de pré-vestibular sem atraso, tá bom? Então, vamos lá. Temos hoje um punhado de aulas atrasadas, né? Sofia tem algumas, Sarinha deve ter outras e assim vai, né? Todos os alunos e alunas têm a sua quantidade de matéria atrasada. Minha sugestão, minha estratégia então vamos lá. Primeiro de tudo, organização. O primeiro passo é organizar, para você saber o que está atrasado. Se você não tiver noção do todo, ou você pode estar se sufocando por alguma coisa que nem é tanto assim, beleza? Ou ao contrário, talvez você está relaxada ou relaxado e deveria estar mais tenso, porque pode ter mais coisa atrasada do que você pensa. Então, é fundamental que você tenha muita clareza do que está atrasado, por isso eu peço essa organização. Para quem acompanha dentro do nosso AVA, o guia de navegação, que tem aquela marcaçãozinha, né, do espectro Gaia, o que você fez, o que você não fez, o que você tem dúvida, o que você não tem, tá na frente nesse quesito. Porque olhando só para aquela tela que existe no meio do nosso AVA lá, que mostra com as bolinhas o que você fez, o que você não fez, você já tem uma noção de todo. Sim, isso me ajuda demais. Perfeito, que bom. Embora, né, Sofia, nessa tela, a gente só tem a noção por frente.
Então, é inevitável que você tenha em algum lugar, em algum documento do seu computador, num caderno, onde seja, tudo, né? A compilação de tudo. Então, Física 1 está atrasado isso. Física 2 está isso. Física 3 está isso. Biologia 1, 2, 3 está assim. Matemática 1, 2, 3 está assim. E assim você tem uma noção de todo. Beleza? Feito esse mapa do que está atrasado, vem o segundo momento da estratégia. Eu chamo de triagem. A triagem é fazer uma classificação, beleza? Em 3 tipos de atrasos. 1, o atraso relevante. 2, o atraso adiável. E 3, o atraso irrelevante. Vou explicar aqui o que é cada um, Sofia. Atraso relevante é aquele atraso que é perigoso, porque saber aquela matéria é determinante para aprender uma matéria que você vai aprender na sequência. Beleza? Então, vamos dar aquele clássico exemplo. Você teve... Eu vou chutar, tá? Eu vou inventar uma coisa Ótica. aqui. Então, vamos lá, na ótica. Apesar que a ótica, eu vou discordar de você. A ótica tem uma coisa muito curiosa que eu já vou falar, tá? Eu vou pensar em outro caso, vou pensar em elétrica. Beleza? Então, se você não aprendeu, o que está atrasado, o que é associação em série, você vai ter problemas para aprender a fazer associação de resistores mista, concorda ou não? Então, o atraso de resistores em série, ele é relevante, beleza? Tudo bem? O que seria um atraso adiável, que é a segunda classificação? É aquele atraso de um assunto que já começou e terminou. Se você não souber esse assunto, não tem problema para os assuntos que vêm pela frente. Ele vai ser importante lá para o seu vestibular, mas imediatamente talvez não. E aí que tipo eu a acho... matéria do Grassi. Que é Biologia 2. Que é aquela parte que ele fala sobre a formação metagênese, uma coisa assim. Eu não vou arriscar porque eu não sei nada disso, eu vou falar da minha praia, beleza? Eu acho que aí se encaixa a ótica. Porque a ótica é um assunto que eu acho muito separadinho. Eu acho que a ótica tem uma coisa curiosa. Se você não aprendeu direito o espelho plano, não quer dizer que você não consegue estudar espelho esférico, porque são assuntos que, embora falem de reflexão da luz, eles são bem diferentes na prática. O tipo de exercício de um é bem diferente do tipo de exercício de outro. Entende o que eu quero dizer? Então, Entendo. se você, por exemplo, não aprendeu o conceito de reflexão agora, ele é adiável. Você pode, em outro momento, estudá-lo. Não precisa ser já. Beleza? Então, posso só te interromper A só hora um que você pouquinho? quiser. Mas, por exemplo, Sofia, eu tenho dificuldade. Exatas é o meu ponto extremamente fraco, é onde eu preciso melhorar. Então, por exemplo, esse ano a matéria do Rony, que é elétrica, eu falei, não, eu não posso ter atraso nenhum. Tá. Eu preciso estar com ele sempre em dia. Matérias que eu tenho dificuldade, eu tenho que manter o máximo em dia. Porque eu sei que se eu perder o fio da meada, já era. Perfeito. Mas então onde eu quero tenho que manter o chegar? máximo. Olha onde eu quero chegar. Eu não sei que momento vocês estão na ótica, tá? Mas tem um momento de transição, de reflexão para refração. Não é que você não vai usar nada de reflexão na refração. Tem que saber um pouquinho, sim. Mas se você não souber nada de reflexão, dá para viver na refração. Entendeu o que eu quero dizer? Então, é ruim estar atrasado, é fato que é ruim estar atrasado, mas esse segundo tipo de atraso, que é o adiável, é quando você tem um capítulo inteiro fechado que está atrasado. Você não precisa correr para estudar ele agora. Beleza? Tudo bem? E existe o terceiro tipo, só para retomar, relevante, adiável e o irrelevante. O irrelevante é aquele assunto que você já aprendeu por tabela em outras aulas. De novo, eu vou usar física como exemplo. Se você não estudou direitinho como devia o conceito de aceleração, beleza? Só que depois de aceleração, já veio aula de movimento uniforme, já veio aula de movimento uniformemente variado, você já aprendeu a trabalhar com os gráficos do movimento uniformemente variado, você já aprendeu a trabalhar com as equações do uniformemente variado, você aprendeu aceleração. Talvez não naquele momento, beleza? Não com aquelas questões puras de aceleração, mas é um assunto que está tão presente nos outros que vêm na sequência, que você acabou aprendendo. Vou dar outro exemplo. A lei do Uri, U igual a R vezes I. Se você não aprendeu lá, se você não aprendeu não, se está atrasada aquela aula
da frente 2 de física e você não estudou. Só que depois você já está fazendo as aulas de circuito elétrico e está entendendo o que está rolando, talvez você não precisa voltar naquilo. Você já aprendeu com um passo. Fez sentido ou Entendo. não? Faz, Então, faz sentido. É como se, mesmo que eu tivesse atrasada naquela matéria, conforme a matéria vai evoluindo, eu tivesse pegado na mão dela e ela me perfeito. levou e eu nem vi. Matou a pau. Talvez, se você voltasse para fazer aquela tarefa agora, você ia falar, ficou fácil. É porque você já aprendeu no meio do caminho. Então, é um assunto que estava te consumindo, porque estava atrasado, mas de fato você já sabe aquela matéria, né? Portanto, de novo, tá? Para retomar para quem está ouvindo, organiza todo o que está atrasado e tenta classificar essas aulas atrasadas em 3: relevante, adiável e irrelevante. Relevante é aquele assunto que vai impactar no que vem na sequência. Adiável é um assunto inteiro que já está fechado e não impacta em nada, você pode estudar em qualquer momento do ano. E o irrelevante é aquele que você já aprendeu com o passo, igual você acabou de falar. Beleza? Uhum. Sabendo disso, vem o ponto final da história, que é o plano de ação. Qual é o plano de ação? Primeiro, priorizar o que é relevante. Beleza? Uhum. Então, por exemplo, a Laís colocou aqui uma pergunta que ela mandou pelo Instagram. Devo focar em fazer os exercícios das aulas que estou tendo no momento ou em tirar atraso? Eu defendo que a primeira coisa é tentar tirar o atraso dessas aulas que são relevantes, porque senão vai virar uma bola de neve e você começa a não entender o que está acontecendo. Agora, se você começar a esquecer as aulas que você está tendo hoje para estudar o que está atrasado, você continua atrasado. Você só trocou o que está atrasado, né? Você não está mais E essa é atrasado no uma que estava, grande mas ficou no que questão, estava. Varela. Como administrar o tempo em fazer uma revisão, manter a matéria em dia e, ao mesmo tempo, manter o que teve no dia, você manter isso me deixa maluca. Então, vamos E eu lá. acabo me perdendo. Mas aí é planejamento, né? Então, vamos lá. Foco, assistir aula. Aí você tem que estudar a matéria do dia. E se você tem muitas matérias relevantes atrasadas, você tem que encaixar isso na sua rotina. Né? Então, talvez é sacrificar um pouquinho no final de semana, talvez é sacrificar colocando um pouquinho de aula, até um pouquinho de estudo, até um pouquinho mais tarde para você estudar, ou talvez é diminuir um pouco matérias que você vai bem, para que sobre um pouco de tempo para você fazer as matérias atrasadas. Então, é esse encaixe, porque existe a mágica do dia só ter 24 horas, É verdade. das quais 8 você tem que dormir. Né? Exato. Então, pensar em bloquinhos de estudo que você vai organizando. Por isso, se você não estudou um assunto que tinha começo, meio e fim, que já acabou no começo do ano e está atrasado, deixa lá, porque é o segundo ponto do plano de ação. Esses que são os Uhum. assuntos adiáveis, você estuda nas férias, você estuda no feriado prolongado, entendeu? Você Exato. encaixa em outros momentos do ano, sacou? Tudo bem? Entendi. Fez sentido? Fez. Tá, então tá bom, então tá bom. Então, basicamente é isso, né? Essas 3 etapas: organização, fazer a triagem e depois montar o plano de ação em cima disso, tá? Certo. A Franciele colocou aqui, né? Como não acumular matéria com ensino à distância, né? O ensino à distância requer um esforço um pouco diferente. A gente sabe que a eficiência é um pouco mais baixa, né? Então, também, de novo, vamos no planejamento, tem pontos que eu acho fundamentais, que são uma quebra clara entre o momento de aula e o momento de estudo. Né? Nós estamos gravando isso hoje, começamos a gravar umas 2h pouco da tarde. Você teve aula até 1 hora. Fundamental que Pois é. você tenha o seu momento de almoço, que você tenha um momento para dizer para o seu corpo: a aula acabou, agora eu vou estudar. Embora você esteja no mesmo lugar, né? Embora seja a mesma atitude às vezes, né? Então, Verdade. eu acho que tem que entender esse lance de que a eficiência do EAD ela é um pouco mais baixa mesmo, por isso a gente precisa de mais tempo, né? A gente precisa de tempo para digerir tudo isso. E uma falha que não pode acontecer é não estudar as primeiras aulas da manhã. Né? A aula é às 7 horas da manhã, então eu não consigo acordar. Isso é um problema sério. Não, isso tem que estabelecer uma meta. Eu sou uma pessoa preguiçosa em relação a, tipo, se eu puder deixar para depois eu faço. Então eu sei que tocou o despertador, beleza, bom dia, vamos levantar. Porque se ficar enrolando, já Eu não era. sei você, mas eu também tenho uma característica muito parecida com a sua, e o meu problema é atrasar uma vez.
Se eu não assistir aula uma vez, parece que abri uma porteira que não tem mais, que não fecha nunca mais. Então, eu não posso abrir essa porteira. Se você que está escutando a gente, né? Não você, Sofia, já fez isso de, vou acordar um pouquinho mais tarde hoje, não faz isso, pelo amor de Deus. Amanhã, 6:30 da manhã, já está tomando um cafezinho, já trocou de roupa para, né, para Exato, viver, estabeleça uma entendeu? rotina, isso é fundamental. Eu percebi isso quando no começo da pandemia eu não estava associada a nenhum cursinho, estava estudando por conta, e eu percebi que se eu não fiz uma rotina, e isso me prejudicou muito ano passado, de não ter um horário para levantar, de não ter todo dia fazer a mesma coisa. Perfeito, perfeito. Tem que ter rotina. A rotina é a melhor amiga de qualquer vestibulando, né? Com certeza. A Marina, o nome de usuário dela aqui é Marina_ZR. Colocou assim: com as matérias acumuladas, me sinto para trás em relação à galera. Daí, quando eu vou tentar retomar elas, fico ansiosa e acaba ficando cansativo tudo de uma vez. E acabo largando tudo de novo. Olha que ciclo, né? Então, alguns comentários sobre a sua pergunta, Marina. Sinto para trás que eu fico em relação à galera. Não compare, não se compare com pessoas. Compare-se com notas, né? Esse é um ponto fundamental. A comparação entre pessoas não tem fundamento técnico, né? Então, você está atrasada, vamos pegar um caso bem extremo. Você está super atrasado, mas vem um simulado, sua nota está super acima da nota de corte, é isso que me importa. Mas o Zezinho está mais em dia do que eu. Tá bom, a sua nota de corte está boa? Ela que vai te colocar, né, perdão, a sua nota de simulado está boa? Ela que vai te colocar na faculdade, né? Então, esse é um ponto já determinante, né? E a outra coisa que está aqui, esse ciclo, né, de estou atrasado, me sobrecarrego, canso, atraso mais. Eu acho que eu já respondi dando essa sugestão da triagem, né? Eu acho Com que eu já respondi certeza. com isso aqui, é isso aí. Aí tem mais uma última aqui, que é do Matheus Fadionato, nosso querido aluno de Piracicaba. E para quem ainda nem começou, aí, Matheus, eu vou te encontrar pessoalmente e vou esganar o senhor. Tudo bem? Porque aí, vamos levar a sério a pergunta dele, né? Se você não começou, aí tem, o ideal é você buscar um curso que comece do zero. Foi o que a gente fez começando a turma de maio, né? Por isso que Uhum. existem essas turmas que vão acontecendo. Então, a turma de maio é uma turma um pouco mais acelerada no começo, para colocar as pessoas em dia. Se você estava com a sua vida bagunçada, algumas pessoas estão esperando o resultado da Unesp para ver o que faz. Beleza, então já se prepara para entrar no semi-extensivo, que vai começar em agosto, né? Porque realmente você olhar tudo que já rolou e falar, não, eu vou entrar agora no extensivo, vou assistir todas as aulas que ficaram para trás. Não, 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 esquece, né? Esquece, é muita coisa. Já é muita coisa para quem está assistindo a aula desde o começo, né, Sofia? Exatamente. É isso aí, é isso aí. Bom, eu falei o que eu precisava. Você quer perguntar mais alguma coisa? Não, eu acho que essas eram as minhas questões em relação a como organizar isso, porque é uma coisa que o vestibulando tem, né? Angústia. É o Perfeito, sobrenome do vestibulando, angústia. perfeito. Porque você olha e fala, meu Deus, você fala, o pessoal tá às vezes respondendo umas perguntas, fala, nossa, onde que o professor tá, gente? Não sei mais. Mas se você fizer isso, ser inteligente em relação a colocar a matéria em dia conforme seus critérios, isso eu vou pôr em prática, mas eu tenho certeza que dá muito certo. Então, para encerrar o nosso papo, vou repassar, tá bom? Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, organizar para você ter conhecimento de tudo que está atrasado nas suas matérias. Segundo, separar as aulas que estão atrasadas em 3 grupos. As aulas que estão atrasadas que são relevantes, as que são adiáveis e as que são irrelevantes. Relevante é aquele assunto que você tem que estudar se não afeta um assunto que vem na sequência. O adiável é um assunto que se você não estudar, não tem problema, ele não impacta no que vem na sequência. Esse você pode jogar mais para frente para estudar. E o irrelevante são assuntos que são bem básicos, que já estão aprendidos ao longo do caminho. Feita essa separação em relevante, adiável e irrelevante, vem o terceiro ponto, que é o plano de ação. Montar um planejamento para agora estudar o que for bastante relevante, o que pode te atrapalhar a aprender as próximas matérias, e já prever quando você pode colocar em dia os atrasos adiáveis, feriados, férias e assim por diante. Fechou, Sofia? Certo. Então tá bom. Sofia, muito obrigado por ter participado. Com certeza o que você fez de pergunta ajudou muitas pessoas que estão com os mesmos problemas.
e volte sempre ao podcast. Pode deixar. Valeu, Sofia. Obrigado, viu? Imagina. Tchau, tchau. Tchau. E aí, curtiu esse episódio? Então segue a gente, seja no Spotify, seja no YouTube, se inscreve no nosso canal e vamos pra cima porque esse ano é o seu ano de passar na faculdade.